Boa noite, Lia. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Ana, Joaquim. Boa noite, tudo bem? Esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente chamar a doutora Inês, que é psicóloga. Ela vai falar hoje sobre a respeito dos aspectos psicológicos causados pela pandemia, em especial voltado aos transplantados, né? Boa noite. Adailton, boa noite, tudo bem? Antônio Carlos, boa noite, Fabiana, Rosi, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu, Luciane Lima, estou representando a BTX com o maior prazer. Inclusive, eu gostaria de deixar os nossos agradecimentos em nome da BTX, à agência da Touché, né, ao nosso amigo Dario Paulo de Castro, ele que é o responsável pela arte da BTX. Boa noite. Boa noite, Ginael, tudo bem? Boa noite, Thaís, Renato. Olha que lindo, gente. Sejam bem-vindos. Oi, Pati, tudo bem? Tudo bem. O assunto é bem interessante hoje. Nós vamos falar, conforme eu falei, a respeito dos aspectos psicológicos causados pela pandemia, né? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar para poder chamar a doutora Inês. Ela vai abordar sobre os aspectos psicológicos causados pela pandemia, sobre o problema que os transplantados de forma geral têm tido, né, durante esse período da pandemia, que inclusive o tema da nossa live, ela foi feito questionamentos com os próprios transplantados inscritos na BTX, então é a colaboração também de nós, todos os transplantados, né, que fizeram diversos questionamentos e esses questionamentos vão ser respondidos na medida do possível pela doutora Inês, tá? Vamos lá. Esperar um pouquinho mais. Boa noite, Silvana, tudo bem? Boa noite, Natan, Carol, sejam bem-vindos a mais uma live da BTX, tá? Como eu disse, este é ele é patrocinado pela empresa Touché e já gostaria de deixar os nossos agradecimentos, que eles são responsáveis pela nossa arte, né? Deixa eu chamar a doutora Inês. Inês, você pode me chamar que eu não estou conseguindo te mandar o convite daqui? Acho que não está dando certo. Se puder fazer o favor. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, Olá, doutor, tudo bem? Como é que você está? tudo bem? Tudo ótimo. Prazer Nós estamos estar com vocês. prazer recebê-la, agradecemos desde já pelo convite. Doutora Inês Costa, ela é psicóloga e ela também é transplantada renal, né? E gostaria de que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre sua história, sobre sua profissão, como que a seu respeito aí, um pouco para que a população, que o povo aí que está assistindo possa conhecer um pouco mais. Tá bem, então, boa noite a todos, né? Eu sou Inês Ribeiro Costa, eu sou psicóloga, sou transplantada renal há 2 anos, né? E a psicologia me ajudou muito nesse processo. Foi durante a graduação de psicologia que eu fui diagnosticada com doença renal. E através de todo esse processo da psicologia, eu fazendo psicoterapia e também estudando ela, que eu consegui enfrentar muito melhor essa situação. Então, acredito que essa troca hoje seja para que a gente consiga ver que a psicologia realmente é importante nesse contexto, né? Principalmente no momento em que estamos vivendo, esse momento de Com certeza. pandemia. Sim, com certeza. Inês, diga como que está sendo a respeito
dos aspectos psicológicos que estão acontecendo com os transplantados hoje, de forma geral, que assim a gente até fez uma pesquisa, né, através da BTX, e aí teve muitas respostas, e inclusive sobre o que está acontecendo com os transplantados, de modo geral. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, o que pode causar essa pandemia em relação aos transplantados. Na verdade, o isolamento por si só, né, ele já é um cenário que pode nos levar a sentir muito estresse, ansiedade. E na nossa pesquisa, a gente viu isso claramente, né? Todos os transplantados muito por ser grupo de risco, ser considerado frágil, né, e toda a questão do estresse, de estar em casa, não saber o que vai acontecer no dia da manhã. E a ansiedade, ela pode ser manifestada de várias formas, né? Ela pode ser através do medo, né? Através de simplesmente estar irritado. E isso ocasiona muitas vezes também de problemas de todos que estão sendo causados através da Covid, né? Por exemplo, um dos sintomas principais, que é a falta de ar, é um sintoma relacionado à ansiedade. Então, muitas pessoas acabam se perdendo sobre os sintomas que estão sentindo psicologicamente, né? Trazendo coisas psicológicas para o lado físico, né? Então, isso tudo acaba ocasionando também um pouco mais de Só um minutinho, só um minutinho. Eu acho que seu áudio não está, parece que está meio abafado. Se puder, acho que está baixo ou está dando eco, o pessoal tá comentando aqui. Acho que está baixo um pouquinho. Se puder falar um pouquinho mais alto. tranquilo. Obrigada, pessoal, por avisar, tá? Ver se está ok agora. Melhorou, gente? Você tá... Boa noite, Daisy. Ok? Ok. Só deu uma travada na imagem, acho que agora. Melhorou, gente? Melhorou. Melhorou, Haroldo? Você não tem fone, né? Estou. Sim, estou. Tá ótimo. Melhorou, gente? Se melhorou, por favor, deem um ok que a gente vai continuar. Aliás, se você puder recomeçar a resposta, tá? Não, eu estava comentando sobre Arapiraca, Lagoas, boa noite. Ok. Eu estava comentando sobre a ansiedade que é causada, né, principalmente neste momento, e toda a somatização vinda através de alguns sintomas da Covid que estão relacionados também a sintomas psicológicos, como a palpitação, muita falta de ar, e alguns aspectos assim, né? As pessoas, elas acabam acreditando que por estarem com alguns sintomas de ansiedade, às vezes, estão contaminados com o vírus, né? E ser transplantado, estar no grupo de risco, também ocasiona tudo isso, né? Faz com que as pessoas se sintam mais frágeis e também com que exista formas um pouco difíceis de entendimento de tudo que está acontecendo. E eles saem de casa, né? Muitas vezes ouvindo muitas coisas relacionadas ao que estamos vivendo de forma negativa. Né? Então, isso acaba também trazendo uma piora nesse momento. Certo. Você disse a respeito dos sintomas da questão da somatização, porque é uma coisa que é algo bem recorrente, né, a respeito da somatização em relação ao... Deixa eu só ver aqui, gente. Melhorou, gente, o eco?
O eco melhorou? Já baixei o volume. Melhorou? Gente, melhorou? Por favor. O meu som está com eco também? Oi, o meu? Ah, tá, perfeito. É, a respeito da somatização, uma coisa que é bem recorrente é que as pessoas, como você mencionou, que muitos sentem, por exemplo, como você falou, palpitação. Inclusive, algumas pessoas até mencionam a respeito de febre, e muitas vezes não tem, e vai fazer o exame dá negativo. Quais são os outros sintomas que podem ser identificados que a pessoa possa chegar à conclusão de que ela está somatizando, na verdade não está contaminada com o vírus, porque é um grande problema isso, porque a pessoa sofre por antecedência, na verdade, né? Como resolver esse problema e como identificar se realmente a pessoa está somatizando ou não, nesse caso? Na verdade, não, a gente tem que pensar sempre que, conforme os sintomas, deve-se buscar, sim, um atendimento médico e tudo mais. Mas os sintomas, eles são gerados muitas vezes através da nossa mente, né? Quando há essa somatização que tu trouxe, né? E, e tudo isso acaba sendo, de certa forma, causado por muitas notícias, fake news, através de diversas negatividade de uma pessoa que está próximo do ambiente familiar, né? Muitas vezes o teu próprio ambiente ele não acredita no teu potencial de pessoa, né? Por tu ser transplantado. Ele pensa que tu é frágil, né? Ele quer super proteger. Então esse ambiente acaba te super protegendo tanto, fazendo com que tu pense realmente que isso não é psicológico e sim físico, né? Quanto na verdade não. Então, existe sim esse cuidado que deve se ter através dos sintomas, não relacionados só a ataque cardíaco ou alguma outra coisa relacionada mesmo ao que tu tá sentindo, né? Porque, na verdade, quando a gente cuida da nossa saúde mental, quando a gente cuida de nós mesmos, a gente conhece o nosso corpo, né? Conhece realmente o que está acontecendo dentro de nós. E principalmente nós transplantados, muitas vezes no decorrer do transplante, logo no início, existe todo aquele medo, né? De por que questionamentos, o corpo muda, é uma transformação bem grande. Então, tudo isso também faz com que, às vezes, as pessoas não entendam o porquê que está acontecendo algo diferente, né? É porque não está também adaptado às mudanças que o transplante nos proporciona, não acredita, né, que é capaz de buscar mais, de ser mais, porque acaba se isolando, inclusive, de si mesmo, né? Então, esse é o pior problema relacionado a essa somatização. É tu entrar nessa onda que está acontecendo no mundo, né? E a respeito para evitar eu penso que esteja muito ligado também à questão da ansiedade, né? E a respeito da ansiedade, como que tem possibilidade de se organizar e refletir e identificar e ao mesmo tempo voltar a ter a normalidade para que a pessoa identifique e, ao mesmo tempo, limite essa ansiedade dentro dela mesma? Tem a possibilidade de fazer isso? Tem alguma técnica, alguma coisa? Na verdade, a ansiedade ela é gerada completamente por nossos atos, né? Tudo que nós fazemos, nós escolhemos se vamos aceitar aquele momento com ansiedade ou não. E existe sim vários exercícios de respiração, exercícios de meditação, né? Depende de quem, do que cada pessoa gosta. Mas o importante Certo. mesmo é nós nos treinarmos para nos conhecer, né? Ver
quem sou eu? No que eu sou capaz? Isso é meu? Isso pertence a mim? Isso, ou eu estou simplesmente pegando isso do ambiente onde eu estou inserido, né? Fazer toda essa análise mentalmente e sem julgamento. Porque às vezes o que para mim está tranquilo, para ti pode não estar, mesmo sendo que Sim, nós somos, né, transplantadas do mesmo órgão, sim. Uhum. o resultado é diferente, ou até mesmo a questão de atividades, o que uma pessoa pode fazer, a outra não tem a capacidade, porque muitas vezes acontece a questão do julgamento, da cobrança, e isso tudo está incluído dentro do nosso eu, né? Se a gente se aceita de verdade, se a gente aceita o momento que a gente está vivendo, que é um momento de internalizar, né? Um momento de guardar tudo o que está realmente, todos os sentimentos e realmente viver o dia, cada dia de uma vez, porque a gente não sabe o dia da manhã. Essa incerteza não existe respostas, né? Tá, todos nós estamos com ela. Com certeza, Então, sim. alguns lugares já tem um pouco mais de saber algumas coisas a mais, né? Dependendo em que lugar do país está localizado, né? Cada região tem a sua situação, mas essa questão toda de ver a ansiedade em si, ela tem que, desde o nosso comportamento, ver como é que a gente está reagindo, o que que nos causou ansiedade, se foi, né, o medo de sair na rua, se foi o medo de nos contaminar, ou talvez até uma ligação de uma pessoa que ligou só para nos dar uma notícia ruim. Então, isso tudo tá muito ligado a ver o que realmente está acontecendo. Se conhecer também, né? Acho que é imprescindível. A respeito, eu acho que a gente tem um problema muito grande, eu acho que no aspecto de Brasil mesmo, né? A respeito do tabu em relação ao tratamento psicológico, né? Que, infelizmente, foi associado muito a tratamento do louco, né? A pessoa que precisa de Oi, Renato, tudo bem? A pessoa que precisa de tratamento terapêutico hoje, ela é considerada muitas vezes louca, né? E só que não tem nada a ver, né? Como você falou, todos nós transplantados passamos por um tratamento e esse tratamento ele foi doloroso, muitas vezes ele não foi tratado, né? E hoje querendo ou não, nós estamos vivendo muito disso, né? Enquanto transplantado, a gente teve que passar a gente teve que ficar no enclausuramento, né, no pós-transplante, teve que usar máscaras. Oi, Júlio, tudo bem? A gente teve que usar máscara, a gente teve que usar álcool gel, né? Era uma coisa muito comum para a gente no pós-transplante, né? Oi, Haroldo, tudo bem? Rodrigo? É, é sobre os aspectos psicológicos, tá, Rodrigo? Causados pela pandemia. E aí acho que acaba aflorando um pouco também, né? Tem tudo isso, a questão, a necessidade, acho que do tratamento psicológico, ele vai muito além da questão da pandemia. Acho que a pandemia ela veio simplesmente para aflorar muitas vezes um problema que a pessoa já tinha, né? Que era de diversas formas que pode se manifestar, mas a respeito desse tabu, como resolver hoje esses tabus? Eles é uma coisa que é possível trabalhar muito essa questão do tabu dentro da questão psicológica dos transplantados, de que forma a pessoa pode recorrer ao profissional para saber se ele está realmente precisando, porque não são todos os casos, né? Muitas vezes é uma situação onde a pessoa ela simplesmente teve lá algum problema que ela identificou, mas não necessariamente que ela precise de um tratamento. Isso aí é só um profissional mesmo para dizer isso, né, Inês? Rodrigo tá me zoando aí, né? Eu não vou te dar muita atenção hoje. Então, Lu, para falar sobre os tabus, né? Uma das coisas, inclusive, que me marcou bastante sobre a pesquisa que nós fizemos foi que nós tivemos 622 respostas. E apenas
Na verdade, 509 nunca procuraram um psicólogo, né? Então, é um O que número é, muito o que alto, é um índice muito alto, né, de pessoas que, assim, de um modo geral, precisam, né? porque a psicologia e o transplante são coisas que devem estar bem correlacionadas, né? Inclusive no pré, durante e o pós. Porque independente se tu vai receber um órgão de um ente teu, né, um órgão vivo, ou de um doador falecido, tu tem que estar preparado para a recepção, né? É muito importante que tu estejas entendendo o que, que vai acontecer com o teu corpo, que todas as mudanças vão acontecer e aceitar aquele órgão, né? Eu, inclusive, tenho uma forma muito engraçada eu converso com o meu rim, né? Eu recebi o rim da minha mãe, mas mesmo assim eu tenho esse costume de conversar com ele, dizer que ele pertence a mim, né? Que ele faz parte de mim, e que isso tudo colabora muito para que eu tenha uma boa aceitação com o meu corpo, com os aspectos que eu posso É realizar, né? porque Hoje, muda muito, né? Depois do transplante, nada volta ao normal, né? Na verdade, o transplante, a gente é deixado bem claro que não se trata de uma cura, é um tratamento alternativo, né? Que está dando certo. Né? Enquanto o órgão estiver funcionando, está dando certo. Então, muita gente acaba tendo essa concepção de que vai voltar tudo ao normal e que ela precisa tomar medicamento para continuar, para que o órgão não seja rejeitado. Então, realmente tem toda uma modificação que muitas vezes a pessoa não está esperando por isso e é algo necessário que a pessoa tenha conhecimento de tudo isso, né? exatamente, Laura, beijinho. é uma rotina completamente diferente, né? O pós-transplante com a medicação. Tu tem que ter o cuidado de tomar diariamente, né? Porque aquilo é o que faz te manter saudável, tu fazer um exercício físico, tu ter tu Inclusive aceitar. o Natan aqui tá, o Natan tá falando justamente a respeito disso, né? A questão da dificuldade de adaptação das mudanças, né? Exatamente. Porque para muitas pessoas isso é muito rápido, né? Sem, tu acaba não tendo uma preparação. Alguns lugares existe, né, o auxílio psicológico nos centros de transplante. Infelizmente não é em todos os lugares, né? Seria essencial, mas infelizmente não é. E isso seria muito importante que o receptor, independente do órgão que seja, ele entenda o corpo dele, entenda ele. Porque se tu não estiver bem contigo mesmo, talvez tu rejeite o órgão sem se dar conta, sem ser aspectos biológicos e sim psicológicos, né, relacionados, porque não estar preparado para aquele momento. E eu conheço muitas pessoas que me dizem, não, eu ainda não estou pronta para fazer um transplante. Então, isso é um autoconhecimento que a pessoa busca ter, né, realmente saber o que está acontecendo com o seu corpo, entender que a gente tem que aceitar, inclusive no início, né? Começar lá do pré-transplante. Aceitando o diagnóstico da doença, porque a gente passa pela negação, né? Pela questão de questionamento. Tudo isso tá relacionado, está completamente normal acontecer, porque somos seres humanos e os sentimentos, eles vêm. O que importa é a gente viver esses sentimentos como eles realmente estão acontecendo, não simplesmente passar por cima e dizer, não, isso não me pertence, né? Porque se tu não viver o sentimento, tu acaba que tu não consegue também superar ele, independente do que for. Isso, isso. Eu não me recordo, eu não anotei aqui quem é responsável, mas tem alguém aí que mencionou a respeito da compulsão alimentar durante esse período que assim, a ansiedade justamente envolve tudo isso, né? Incluindo a questão da compulsão alimentar. O que você diz a respeito desse assunto? A compulsão alimentar, ela está completamente associada à questão da pandemia, né? Assim como a ansiedade, a questão toda relacionada ao estar parado em casa. E, na verdade, a gente tem que pensar que na pandemia, estar parado em casa, na verdade, é uma questão de sair do nosso comodismo. Por mais engraçado que seja, né? Porque nós estamos acomodados em casa.
mas nós não estamos na nossa rotina. Então a gente sai daquele conforto de que tal hora eu vou sair, tal hora eu vou voltar e vou comer, tal hora eu tenho tal coisa para fazer. Então a gente acaba ficando todo dia em casa, embora alguns tenham trabalhos e tudo mais, a rotina é completamente diferente. Porque tu sabe que tu pode ir ali na geladeira e pegar e beliscar alguma coisa, né? Comer algo. Então, o nosso Tá muito psicológico, mais ele perto, né? exatamente. Então, isso é tudo questão também, é uma relação que a gente tem que ver o que que tem com a comida, né? Qual é o sentimento que eu tô tendo quando eu vou comer aquilo? Eu tô tendo vontade verdadeira, eu tô com fome, ou eu tô tentando saciar um medo, uma angústia, uma tristeza, né? Às vezes a gente recebe uma notícia ruim, né? E o que que a gente faz? Vai lá, pega um chocolate e vai comer, porque sacia aquele sentimento, sacia aquele momento de tristeza. Então, nada mais é, a compulsão alimentar nada mais é do que a saciação dos sentimentos que nós não estamos nos permitindo viver. Tem muita gente que também mencionou a respeito do toque, né? É um dos transtornos que foi desenvolvido durante esse período da pandemia, né? Você pode dizer assim o significado do toque, qual é o transtorno que ele pode ocasionar para a vida de uma pessoa de modo geral? O toque ele é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Geralmente ele é ocasionado pelas pessoas em questão de limpeza, né? É o mais comum que a gente vê a questão da limpeza, de ver tudo limpo, tudo onde tu toca, tu tem que limpar ou verificar se tu fechou a porta, verificar se tu colocou, né, a comida na geladeira, se tu desligou o fogão. Isso são sintomas que são aflorados agora na pandemia, principalmente por esse mesmo motivo, né? Por nós querermos fugir de algo que não estamos vivendo. Porque a ansiedade de estar ali naquele momento, de tu não ter como ir a trabalhar, de tu não ter como ir na casa de um amigo, tu acaba o quê? Adquirindo novas atividades dentro de casa. E às vezes a gente adquire atividades que não são pertinentes ao momento, né? Como alguns sintomas do toque, por exemplo. Ele está super normal acontecer neste momento, ele é muito propício, né? E existem tratamentos, tanto o toque quanto a compulsão alimentar, né? Através principalmente de um tratamento psicológico, que eu vou falar depois um pouquinho sobre isso também, né? Qual é a importância dele, por que que existe, né, a psicoterapia, que, na verdade, as pessoas acham que estão bem, né? Elas preferem se cuidar muito bem da saúde mental e, na verdade, muitas vezes a gente nem entende o que que é saúde mental, né? O que que realmente está nos fazendo bem, porque a gente não quer ver muitas coisas, né? Falar sobre saúde mental, muitas vezes, para algumas pessoas, é falar sobre sofrimentos, é falar sobre dores, né? Como tu mesmo trouxe que existe o preconceito, né? Da loucura. Então, isso tudo, para muitas pessoas, ainda é um tabu muito grande do autoconhecimento. Ver realmente quem a gente é, quem a gente quer ser, e realmente ver todos os sintomas que a gente, todos os comportamentos que a gente elabora são através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, muitas vezes inconscientes, né? Inclusive o toque é um deles, a compulsão alimentar também, porque são sintomas que a gente pode adquirir só de estar em casa, né? De estar acomodado, porque é mais prático tu ir lá e limpar ou tu ir ali comer do que tu pensar que tu tá passando por algum momento difícil. Tu pensar que Acaba tem sendo uma uma coisa. fuga, né? Exatamente. Uma fuga. É, a respeito do toque, como eu identifico que ele está passando, que já não é mais limpeza, que já é o transtorno obsessivo? Como que eu identifico isso? Frequência. A frequência disso, muitas vezes, é o que nos diz, né? A limpeza, tu vai fazer, tu vai ver
uma sujeira, por exemplo, em cima da mesa. Ah, tem pó em cima da mesa, vou tirar o pó, né? Passou outro dia, ah, não, mas não ficou como eu gostaria que ficasse. Aí tu já começa a se preocupar um pouquinho mais, né? Porque uma coisa é tu ver que tá sujo e limpar. Outra coisa é tu achar que ainda não está limpo, né? É aquela realmente a busca da perfeição. E isso muitas vezes exige de nós em vários sintomas e ocasiões da vida, né? A gente busca a perfeição em tudo, né? Busca fazer ah, tudo perfeito, porque o outro faz desse jeito, e se o outro faz desse jeito, é o perfeito. E na verdade a gente tem que entender que cada um tem o seu perfeito, né? Se a gente dá o máximo de nós, a gente consegue atingir a nossa perfeição. Por mais que às vezes não seja a mesma do outro, né? E eu acho que o respeito sobre si mesmo, acho que é o início de tudo, né? Se a pessoa saber que ela tem os limites, tem as limitações, e quando ela vê que ela está precisando, que ela identificar, ela saber que ela tem um profissional capacitado para trabalhar isso, que eu acho que é importante isso também. Ah, a respeito da. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para o Vicente, ele está falando da minha cidade, Vicente Segatírios. Vicente, um abraço para você, está falando de Sorocaba, eu estou falando tô de Sorocaba também, tá? Um grande abraço para você aí. É, ah, sim, a Luli Lacinho está perguntando quanto tempo de transplante que você tem. Eu completo 2 anos agora em agosto, né? Nesse mês, dia 16 de agosto, estou de aniversário de transplante. E eu, Ah, desde então, eu busco sempre o autoconhecimento, né? Busco sempre fazer o acompanhamento psicológico. Mesmo agora à distância, eu estou em acompanhamento, porque não é porque somos psicólogos que não temos que nos aprimorar e buscar estar com a nossa saúde mental em dia, né? Cuidando, poder cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente também. com certeza. O Márcio, obrigado pela pergunta, tá? É, o Márcio M26 aqui, que fez a pergunta sobre a compulsão. É, a respeito do tratamento, uma vez identificado, como que é o tratamento, Inês, para a gente, eu identifiquei que eu estou precisando, eu identifiquei que eu estou com todos esses transtornos, assim, de acordo com a minha visão, ah, me desapegando de todos esses tabus, desses preconceitos, porque não é problema eu ir atrás de um profissional capacitado, afinal de contas, assim como o médico estudou para tratar a saúde, né, a saúde do corpo, a saúde física, que foi quem transplantou a gente muitas vezes, também existe o médico, o profissional da mente, né? E a mente é algo muito complexo, né? Que assim a gente muda de um momento para o outro. Então, eu acho que quando a gente ultrapassa esse tabu, de que forma eu posso buscar esse tratamento? Como que acontece? Você pode dizer a respeito disso? Na verdade, o tratamento psicológico, ele geralmente ele acontece uma vez por semana, né, semanalmente, e conforme a linha que tu busca ser atendido, né, que a psicologia ela tem diversas linhas de tratamento. Mas isso é algo que tu, conforme o que tu quer atingir, né, por exemplo, os transtornos, geralmente a gente busca trabalhar com a abordagem comportamental, né? Que na verdade a gente vai tocar naquele comportamento específico e, enfim, cada abordagem ela trabalha mais especificamente para uma área. E se eu fosse falar que seria algo mais longo, né? Mas eu acredito que assim, o tratamento ele existe de ti, né? Muitas pessoas dizem que é 50% do paciente, 50% do psicólogo. Eu acredito que seja muito mais do paciente do que do psicólogo. Porque não adianta um psicólogo te falar qualquer coisa ou te ajudar em qualquer situação se tu não está pronto realmente para mudar aquela situação, né? Então, realmente é algo que o tratamento funciona conforme as, as situações trazidas pelo paciente, né? Conforme
cada situação, conforme cada transtorno, porque por mais que os transtornos sejam os mesmos, às vezes o sintoma que cada paciente traz é diferente. Então, conforme o sintoma de cada um, a particularidade de cada um, é visto como vai funcionar o tratamento, né? Uma regra, não existe uma regra para fazer a psicoterapia. Existem regras de sigilo, regras de ética, né, que nós cumprimos, estudamos para isso, mas em questão de como vai funcionar em si o paciente e o psicólogo é algo estabelecido na consulta mesmo, com cada profissional. Certo, tá ótimo. A Jaqueline Aota, beijão, viu? A Jaqueline é a esposa do Edson, que é presidente da BTX, tá, gente? Tá perguntando aqui sobre os problemas de relacionamento, se estão comuns, né, no período agora, se estão um pouco mais aflorados nesse período da pandemia, né? Como que está sendo a respeito desse tema? Sim, os relacionamentos estão cada vez com mais conflitos, né? Porque existe um certo tempo determinado a mais para esse relacionamento, né? Então, aumentou o índice de abuso, aumentou o índice de separações, porque quando a gente vive uma rotina específica, né? Cada um trabalhando, estudando, enfim, dependendo do que faz, ele acaba que muitas vezes se veem durante o almoço, às vezes tem muitos casais que se veem apenas à noite, né? Então é uma rotina completamente diferente do tu tá todos os dias ali convivendo com aquela pessoa que às vezes está com problema no trabalho, que por mais que esteja trabalhando em home office, né, às vezes tem problemas, tem muitas coisas para resolver, conflitos internos, de ansiedade, de medo, de preocupações, né? Às vezes um do casal precisa sair para trabalhar e o outro precisa ficar em casa. E existe também essa questão de incapacidade daquele que fica em casa, né? Por que eu não posso sair? Por que, né, o meu esposo, a minha esposa vai e eu não posso ir? Então, isso tudo inconscientemente acontece, às vezes muitas brigas a mais, em questão da convivência mesmo, por não estar acostumado. E inclusive, muitos também exigem um maior conhecimento do parceiro, né? Porque muitas coisas a gente é tão corrido o dia a dia que simplesmente tu não valoriza o outro, né? Tu não fala coisas simples como saber se se o dia tá bem, saber se a pessoa, né, tá precisando de alguma coisa, se quer conversar sobre algum assunto. Por quantas vezes existe essa fuga do assunto também, né? Ah, tô indo trabalhar, eu não posso conversar sobre isso agora. Então, essa questão toda tá muito, muito aflorada, né? Digamos assim, agora na pandemia. E você acha que uma forma de resolver esses atritos é a questão melhorar um pouco o diálogo, dar oportunidade para que ouvir um pouco mais o parceiro, a parceira neste momento? O que que seria além disso, exatamente? Na verdade, o diálogo, ele é a chave de todas as questões, né? E um diálogo sereno. O que quer dizer? Que tu escute, além de tu falar, que tu saiba ouvir, né? Existe, a gente sabe que os relacionamentos, qualquer relacionamento, eles são de vias duplas, né? Tanto vai quanto vem. Então, existe essa questão de tu saber até onde tu vai, né? E até onde a pessoa vai vir também. Saber o que tu está preparado para isso, saber toda a questão de como isso vai funcionar no teu relacionamento. Porque também a gente sabe que um relacionamento ele é composto por duas famílias opostas, né? Diferentes, que muitas vezes trazem crenças e muitas situações diferentes de vivências, né? Então, às vezes, nessa questão de nós internalizarmos e nós olharmos para dentro, a gente acaba aflorando uma questão lá do passado. E isso também pode vir à tona num relacionamento e acabar também prejudicando, né? Se tu não souber escutar teu parceiro e entender
A questão de não usar o julgamento é tão difícil porque o julgamento ele está presente em todas as ações, né, hoje em dia. É algo muito forte e que as pessoas, por mais que digam que não existe o julgamento, a gente vê mesmo assim, né, as pessoas sem querendo, muitas vezes, julgando. E no cenário da psicologia, a gente estuda desde o do início, desde o princípio, né, da graduação, a gente pensar sempre na questão de sem julgar, sem respeitando os limites de cada pessoa, respeitando se a pessoa, se no relacionamento uma das partes não quer conversar, respeita o tempo de silêncio daquela pessoa, né? Usa esse tempo para que ela possa refletir sobre o que está acontecendo. Às vezes a gente não está pronto para falar, né? Por mais que seja para o parceiro. Então, isso tudo também está relacionado a essa questão de conhecer a si mesmo e aceitar o próximo como tu aceitou lá no início, né, da relação. O Renato Rezende, ele fez uma observação aqui de que a dificuldade do paciente, né, de forma geral, encontrar um profissional que trate ele como pessoa e não como número, né? Como que você vê isso, né? O que leva a acontecer esse tipo de coisa? E vamos supor, o paciente que ele passa, né? Por um episódio desse, onde ele não se identifica com o profissional, muitas vezes acaba criando uma dificuldade, uma resistência de procurar um novo profissional, né? Eu acho que é importante falar que assim como existe, né, aquele profissional, um médico ruim, onde você vai ter uma segunda palavra a respeito do assunto que você está, do seu problema de saúde, assim, como existem bons, existem maus profissionais também, né? E a respeito disso, eu acho que é importante também deixar claro para que se passou por um profissional, muitas vezes é um psicólogo que ele não teve aquela eu não posso, não sei se eu posso dizer questão de ética, mas eu acho que assim, o feeling, no sentido de identificar que é um tratamento específico, que não dá para generalizar, né? O que você diz a respeito para que esse paciente que passou por esse problema, né, com um profissional desse tipo? Então, né, tem uma das coisas que acontece muito dentro da psicologia é a questão da abordagem, que eu já comentei antes, né? As três abordagens mais conhecidas são a psicanálise, a comportamental, né, e a abordagem humanista, sistêmica, enfim. A abordagem psicanalista ela é uma abordagem completamente de escuta. Então, muitos pacientes, hoje em dia, as pessoas elas são muito imediatistas, né? Muitas pessoas elas chegam para nós com uma demanda X, que na verdade a raiz disso tudo está muito atrás, não é o que é só uma superfície, né, que ela traz. Então, para a gente chegar na raiz, demanda muitas vezes um tempo, né? Para tu fazer uma psicoterapia, existe no mínimo, para começar a ter efeito, né? Tu sentir que aquilo tá realmente está fazendo bem, no mínimo uns 3, 4 meses para que tu consiga entender o que está acontecendo contigo. Não é apenas uma sessão que vai te resolver os problemas, não. A gente tem esse papel da escuta, de direcionamento, né? Mas não de dizer o que é certo ou o que é errado. Ou seja, não é de imediato também, né? Acho que é importante que a pessoa que ela vá iniciar um acompanhamento, ela saber que o primeiro atendimento ela não vai sair de lá com a cura, né? É um tratamento de um período bem, assim, prolongado e são sessões, né? Exatamente. E isso tudo está também ligado à identificação tua com a abordagem do profissional, né? Porque tem, dependendo da abordagem, tu não se adapta àquilo, tu quer algo diferente daquilo, né? Então, tudo está relacionado à busca do profissional em relação à abordagem que ele atende, em relação à tua identificação com o que ele é. Às vezes, tu pode escolher um profissional que, olhando para ele, tu vê a tua mãe, o teu maior problema é a tua mãe. Então, tu não vai conseguir ter uma abertura desse profissional em questão da identificação, né?
É questão realmente de uma busca por o melhor e saber que nada vai, nenhum sol é milagroso, né? Isso não existe. A gente realmente faz pelo paciente, mas o paciente tem que fazer por ele, senão as coisas não acontecem e é um processo. É completamente uma mudança de degrau em degrau. Nada acontece de uma hora para outra, assim. A Luli Lacinho, né? Não consigo identificar o nome aqui. Ela está dizendo que uma técnica a respeito, quando ela está, eu presumo, né, que seja a respeito da ansiedade, ela faz exercício de respiração, né? Ela faz respiração funda muitas vezes, né? Você tem alguma técnica que possa ser aplicada nesses momentos onde a ansiedade ela fica um pouco além, inclusive assim, quando há somatização, por exemplo, você falou da palpitação, da falta de ar, muitas vezes com dor, alguma coisa que a pessoa consegue identificar que ela está tendo, na verdade, ela está somatizando ou uma crise de ansiedade e não necessariamente ela está com algum problema físico de saúde? Sim, existe muitas técnicas, como eu falei, né? Cada pessoa ela deve se adequar que mais faz bem para ela. Uma técnica que eu uso em mim e sempre indico para os meus pacientes é a da respiração, né? Inspirar pelo nariz durante 4 segundos, sempre com muita calma, segurar o ar por 4 segundos ou mais, se conseguir, e soltar esse ar pela boca, né? Bem devagar, porque a calma vai fazendo com que tu se acalme, né? A calma da respiração. Outra coisa muito importante é nós escutarmos a nossa respiração, né? Muitas vezes nós respiramos no automático em algo tão rapidamente sem se dar conta que estamos respirando. E aqui nós entramos também um pouquinho na realidade dos transplantados de pulmão, né? E, enfim, de todos os outros órgãos, mas principalmente eles que sentem o novo respirar e o quanto isso vale a pena, né? De ser valorizado, de ser realmente prestado atenção, porque a gente consegue olhar para nós mesmos, para dentro, fazendo esse gesto de respiração. Quem gosta de meditar, fazer yoga, exercício físico, acalma bastante a ansiedade, né? Isso é algo que é comprovado. Então, cada pessoa tem que buscar de uma forma melhor essa questão toda de como se adapta, né? Porque se tu se conhecer de verdade, tu vai conseguir se adaptar a isso de uma forma melhor, né? Outra, outra técnica que eu gosto bastante, que eu uso muito, é de que a gente consiga identificar o que está acontecendo, né? Quando acontece qualquer coisa, qualquer sintoma, independente dele se é físico ou Foi mental, a gente pegar e identificar onde que foi. Por que eu senti isso? Ah, foi quando eu vi uma aranha, né? Enfim, estou dando exemplos. Identificar esse sintoma, fazer que... Por que quando eu vejo uma aranha eu tenho isso? Perguntar, se questionar, para que realmente exista esse autoconhecimento, né? Algo que é muito importante também do autoconhecimento é tu se olhar no espelho, agradecer por a tua vida, né? Dizer o quanto tu é importante para ti mesmo, que é tão difícil a gente valorizar, né? Quem nós somos, valorizar a vida que nós ganhamos, principalmente nós enfrentados, e poder ter toda essa oportunidade nova de criar estratégias para vencer toda essa ansiedade, todos esses medos e anseios que vêm acontecendo, né? E se reinventar. Eu acredito que a reinvenção faz com que tu te desfoque, tu te desligue de algo que está realmente te prendendo esse sentimento, né? O que eu posso fazer de diferente hoje, algo que eu não faço há muito tempo, né? Que vai buscando te reencontrar e te reconectar com aquele teu ser lá da infância, que é tão importante para o teu desenvolvimento hoje, né? sim, sim, com certeza. A Fabiana, ela até perguntou a respeito de como praticar atividade física no período de quarentena. Nós temos o projeto da Liege Galtério, né? Ela é transplantada pulmonar,
E o projeto se chama Se Mexe. Ela tem um canal no YouTube e lá ela dá algumas dicas de atividade física. E para quem se interessar também tem, ah, entra em contato com ela ou entra em contato com a BTX e tem alguns grupos, né, de WhatsApp que também tem alguns direcionamentos e assim como também tem o grupo a gente já tem um pessoal aqui dos Fininhos TX, né, é um projeto também da nutricionista Camila, onde ela dá algumas dicas a respeito de nutrição, a respeito da compulsão alimentar, né, que eu acho que é bem interessante. São todas pessoas transplantadas que estão, assim como a Inês, né, que é psicóloga, que hoje está nos dando a oportunidade de conhecer um pouco mais, dar umas dicas e assim, esclarecer alguns temas a respeito dos aspectos psicológicos nesse período da pandemia, de modo geral, como vocês estão vendo, tem a oportunidade de conhecer um pouco mais o tema, tá? Então, o que a gente sempre indica é que as pessoas tenham todo o cuidado para fazer a prática de atividade física, né, que utilizem máscara, né, e para que, assim, a gente passe esse período aí bem tranquilos e com o corpo e mente extremamente são também, né, então, é o que a gente sempre indica, tá, gente? Não deixa de usar, né? Tomar todos os cuidados possíveis, porque o cuidado é necessário, né? Até que termine esse período de pandemia, até que a gente estejamos todos bem, é necessário tomar cuidado. A respeito, eu acho que eu não observei aqui se tem mais alguma pergunta, Inês. Ah, Tem uma pessoa aqui, acho que é a Tati, que comentou que ela fez o transplante, né, há pouco tempo, e ela está se sentindo bem. Isso é ótimo, né, gente? Eu acho que, assim, a regra seria que as pessoas realmente se sentissem bem, né? É, mas, infelizmente, nós temos algumas questões aí que é de necessidade, que precisam ser resolvidas, né? E por isso que a live, ela foi escolhido o tema justamente pela necessidade, né, da população transplantada de modo geral, né, mas que fico muito feliz por você, e assim, claro que tem muita gente que está passando tranquilamente, mas esperamos que todos continuem assim, né, Inês, que realmente as pessoas, e quem precise, que procure um profissional. A dificuldade que muitos mencionam, Inês, é a respeito de como ter acesso a esse profissional, né? Ao psicólogo hoje, que tem gente que não tem condições de pagar uma terapia particular. Como que resolve isso? Como que a pessoa pode ter acesso a um profissional? O Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele oferece isso gratuitamente? Como que acontece? Sim, existe, né, o oferecimento do sistema psicológico através do SUS, porém ele é um pouco demorado, como qualquer outro atendimento, né? Mas o que eu indico, né, principalmente para os transplantados que precisam e que querem buscar, Inês, só uma observação, desculpa. Nós estamos falando hoje com transplantados, mas eu estou observando que, eu estou muito feliz por isso, que tem muitos pré-transplantados aqui também que estão se manifestando, tá? E alguns recém-transplantados, né, que é uma coisa muito importante, porque as pessoas estão procurando a saber um pouco mais a respeito do tema logo depois do transplante. Isso é muito importante, tá, gente? Então, assim, todos são muito bem-vindos. Então, vamos falar de uma forma geral para essas pessoas também, né, Inês? não, o que eu estava comentando é que a equipe de transplante, né, independente dela se for pré ou pós-transplante, eles sempre têm um psicólogo para acompanhar, né? Muitas vezes eles não conseguem acompanhar todos os pacientes pela demanda, mas quando a gente manifesta essa vontade para o nosso médico, ele vai saber nos encaminhar melhor para a melhor pessoa, né? E caso de pessoas que moram em cidades menores, em cidades mais distantes de onde fizeram o transplante, também devem procurar na sua cidade, na unidade de assistência social, geralmente, né, nos CAPs. Então, independente da situação,
o psicólogo ele está dentro da saúde pública, né? Ele está inserido e existe cada vez mais a inserção desse profissional na saúde pública. Porém, existe com certeza uma demanda grande para todos nós e existe também um pouco de demora nessa fila, né? Eu já conversei com o pessoal da BTX e mais adiante traremos novidades, né, sobre a questão de atendimentos online com pacientes, com os transplantados que estão cadastrados na BTX, né? Mas isso futuramente traremos novidades para vocês ficarem um pouco curiosos também com essa questão e para deixarem um pontinho de interesse, né, por buscar a questão da psicologia dentro desse meio que a gente vive diariamente, né? Porque faz com que a gente se transforme a cada vez mais, ser transplantado. Eu gostaria de de dar um beijo aqui para vocês aqui, deixa eu ver, gente, ó, o pessoal do Fininho se manifestando, Pedro Danado, né, o pessoal do Fundão, da Patrícia, Ari, linda, saudade de conversar com você, Luciene, fico feliz que você tá bem, tá? Qualquer coisa, gente, Marco Aurélio também, a Ká tá ali, Ká linda, né? Nossa, ó, nossa Nutri. Gente, olha, se tiver alguma dúvida, porque eu acho que assim, nós já estamos no 20h57, então faltam 3 minutos para terminar a live. Se tiver alguma dúvida a respeito, como que faz para tirar alguma dúvida que possa encaminhar para você? Pode me chamar nesse perfil, né? No Psico Inês Costa, eu estou à disposição. Tenho lá no meu link, na minha bio, tem formas de contato. Eu tenho um grupo também que eu disponibilizo algumas coisas, tanto no WhatsApp como no Telegram. Então, meus contatos estão no Instagram, fácil de me achar. Qualquer dúvida que tiverem, fico à disposição para todos vocês. Para mim está sendo uma honra estar aqui poder falar sobre uma coisa que uma área que eu gosto tanto, né? E ver também pessoas que não estão tendo contato, que são pessoas que eu conheço, meus amigos e meus colegas de profissão também, né? Que se formaram comigo, alguns ver presentes aqui. É muito bom ver essa união que a psicologia nos traz, né? E acredito que traz também para esse meio do transplante. Nos tornamos Sim, com certeza. Com certeza. Gente, olha, a nossa live está chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito a você, Inês, tá? Pelas dicas, pelas informações, pelos esclarecimentos. Foi, assim, maravilhosa a live, né? Gostaria de agradecer a todos os participantes, a Pri, a Patrícia, o Claudinei, o Marco Aurélio, né? Deixa eu ver quem mais. O Antônio Carlos Lisboa, né? A Deise, mãe da Laurinha. Gente, olha, é muita gente para agradecer, mas sintam-se todos abraçados, né? Se tiverem alguma dúvida, a Inês está à disposição, vocês podem encaminhar alguma pergunta para ela e também podem encaminhar direto para a BTX, tá? Nós estamos aí com o canal aberto, tanto pelo e-mail da BTX, quanto também pelo site lá da btx.com.br, tá? Pelo Instagram também, que vocês estão acessando. Se eventualmente tiverem alguma dúvida, nós da associação estamos à disposição para sanar qualquer coisa e a gente encaminha para Inês, que está pronta aí para atender, tá, gente? Mais uma vez, obrigada a todos. Amanhã teremos uma live do Haroldo, né? E onde ele será entrevistado e lá no Instagram do time Brasil Atletas Transplantados. E gostaria de deixar meu agradecimento mais uma vez à Touché, né, a empresa que é responsável pela arte, pela confecção da arte das lives que estão acontecendo, da BTX, ao Dario de Paulo, que é o proprietário, a Yasmin, a Fernanda e a Gabriela, que é a nossa precursora aí, que criou toda essa questão das lives. Um abraço a todos, tá, gente? Um beijão para todos, uma boa noite a todos. Beijão, Inês. Até mais. Obrigadão, tá? Gratidão para todos.